chegou mais um fim do mês e com ele, o Essencial, nosso programa para discutir problemas complexos. Eu sou a Ana Carolina, junto comigo estão o Bruno Garatoni e o Alexandre Versinassi. E hoje a gente vai falar sobre neutralidade da rede. Então vamos começar rápido, porque a própria palavra neutralidade da rede é uma palavra tão horrível, né, quanto ornitorrinco. Até sei o que é ornitorrinco, é um negócio legal, um negócio fofo, mas neutralidade da rede não dá nem para saber o que significa. O que significa? Bom, o que significa é que o provedor de internet, a empresa que fornece a conexão que você tem na sua casa, não pode escolher os sites que você vai acessar e ela também não pode priorizar, deixar mais rápido alguns sites. Eu tenho internet na minha casa e aí se eu for acessar o Netflix, por exemplo, e se eu for acessar a página da Super, as duas ali e tal tem, quer dizer, carregar do mesmo jeito. Carrega do mesmo jeito, aí só depende da conexão que eu tiver na minha casa, se for de 10 megas, se for de 20. Exato. Né? Mas não tem nenhuma preferência ali para a página da Super ou para o Netflix. Eles são obrigados a tratar tudo que passa pelas redes com neutralidade, ou seja, do mesmo jeito, né? Sim. Mas é bem possível que deixe de ser assim, né? Como o pessoal que está assistindo e a gente também acompanhou, no começo do mês os Estados Unidos resolveram acabar com a neutralidade da rede, né? O órgão equivalente à Anatel deles resolveu que agora as empresas de internet de lá, os provedores de lá vão poder discriminar os dados que passam pelos cabos deles, pelo ar e tal. E tem muita gente dizendo que isso é ruim, né, por vários motivos. A internet, na verdade, tem toda a questão de que... Bom, o que muda na prática? Na prática, né? Eu, na verdade, começar pelo oposto, assim. Filosoficamente, a ideia da neutralidade da rede sempre foi muito... foi considerada um dos pilares filosóficos da internet, porque ela acaba inibindo. Quando a gente fala de discriminação de dados, na verdade, a gente está falando de uma possibilidade de ter acesso, de todo mundo ter acesso às mesmas coisas. Pensando num exemplo mais prático, neutralidade da rede, ela não só decide o quão rápido você vai ter acesso a uma multiplicidade de sites, mas ela pode, inclusive, filtrar que tipo de serviço fica disponível. Isso. Porque, digamos, que você faz... inventa aí um serviço que você faz, Merci. Vamos dizer ali, tá. Então, sei lá, vamos colocar um videogame online, então. Tá, você tem um videogame... Não, videogame não vai funcionar pro meu exemplo. Vamos pra outro. Vamos tentar. Marcenaria online. Você fez sua marcenaria online. Isso, beleza. marcenaria. Eu faço ali e tal. E você, por algum motivo, conseguiu uma parceria gigantesca com um provedor de internet. Certo. Pra ele é interessantíssimo que você seja o único marceneiro online. Tá, porque aí eu faço uma parceria com o cara ali e tal, e aí ele pode tirar os outros marceneiros do ar ali. E se por acaso ele resolver que a sua conexão vai ser um pouquinho melhor, não precisa ser muito, um pouquinho melhor do que a minha, que estou tentando entrar no mercado, isso me afeta de várias formas. A forma como os buscadores vão me encontrar e vão me recomendar para as outras pessoas vai me prejudicar. Então, de uma série de formas, isso acaba podendo se transformar. Então, essa é só uma das múltiplas implicações da Mas vamos lá, mas funciona como um funil. Ali, uma coisa que bastante gente fala, né? É tipo, você tem Netflix, certo, né? Aí, só que o provedor de internet da maioria os provedores de internet também fazem conteúdo, né, de filme. Vamos falar, a NET. A NET a NET é concorrente da Netflix. Isso. Né? A NET não quer que você assista a Netflix, ela quer que você pague os filmes dela, né? Então, acabando neutralidade de rede. Então, por exemplo, a NET ela vai poder, por exemplo, deixar a conexão do Netflix uma porcaria? Vai, né? Teoricamente, não estou dizendo que ela vá fazer isso ou que isso vai fazer sentido. Eu queria que vocês comentassem melhor também. E o argumento a favor disso seria... o seu provedor de internet, nesse caso a NET, ele é responsável pela infraestrutura, por manter a rede. Por que ele deveria favorecer tanto o concorrente?
por que ele deveria ser obrigado? Então o argumento a favor é meio que esse o argumento que estava sendo discutido ali. Sim. Uma das coisas que a gente não fala muito no Brasil, mas que costuma ser discutida por um outro lado da neutralidade da rede, são esses acordos que você tem com a operadora de celular, que o WhatsApp e o Twitter são de graça. Isso não deletam viola o marco civil da internet, né? Dos seus dados. Teoricamente não poderia. Sim, mas as pessoas costumam não considerar isso uma violação de neutralidade da rede. Não os acadêmicos, tá? Eles consideram. As pessoas acham legal. As pessoas acham legal, acham uma violação bacana porque é pró-consumidor e anti-STEP. Não, e é outra coisa. E porque esses serviços são monopólios. Sim. Né? O WhatsApp e o Facebook, que são a mesma empresa, né? Então se a operadora faz um acordo com o Facebook para te dar Facebook e WhatsApp sem contar, as pessoas vão achar lindo, mas por um problema, porque o Facebook é um monopólio, no qual estamos dentro, nesse momento, inclusive, Olá, de tão monopólio. Tudo bem com Desculpa, você? grande irmão. Mas conta aí. Mas e assim, uma coisa até que eu queria perguntar para o pessoal que está assistindo e para vocês também, na sua casa, quantas opções de internet você tem? Quantas empresas oferecem banda larga no lugar onde você Tem mora? muito prédio que é um só no prédio inteiro. No meu caso, que é a mesma quantidade de companhias que oferecem saneamento básico. É a Sabespnet. Eu tô brincando, tá? Tipo, mas eu tô só dizendo tem que uma opção. até onde eu sei é uma ou duas, talvez duas. Para mim também. Não, eu não tenho esse problema, limitação de cabeamento pelo prédio, é bem tranquilo nesse caso. Então, é meio que isso. A utopia da nova regulação dos Estados Unidos é que, na verdade, você vai poder optar por uma série de planos que vai se adaptar melhor a você. Então, e a prática é essa, você depende muito mais de infraestrutura e de uma ou duas empresas. Tem lugar que é uma só. O que acontece? Claro que inovação é legal, novos produtos são legais e tal, mas essas coisas, pela lógica econômica mais óbvia, acontecem quando tem competição, né? Exato, no momento que você tem uma frase clássica que é de que a única coisa pior do que um monopólio estatal é um monopólio privado. Exatamente. Porque não há vantagem no monopólio privado. Serviço de internet é bem diferente, por exemplo, de, sei lá, sabão em pó ou chocolate. Sim. Se a gente quiser abrir uma fábrica de sabão em pó, a gente levanta o dinheiro e abre e concorre com as marcas que já existem. Internet tem um limite natural, né? Primeiro, internet sem fio que você recebe no teu celular, o espectro eletromagnético no Brasil só comporta 4 empresas, né? Se uma quinta empresa quiser entrar, não dá. Vai precisar de outra, vai precisar entrar em outro. Para a internet fixa, com cabo, que as pessoas têm na casa delas, tem uma limitação física também. Sim, né? uma limitação parecida com saneamento básico, que é cabo. Né? Então, exatamente, não dá energia elétrica. Eu acharia lindo também se pudesse escolher entre companhias de saneamento diferentes, uma que dá descarga mais rápido, né, tal, tipo... Mas com a internet a gente acaba caindo mais ou menos na mesma questão. É meio isso. Então, é um tipo de serviço que sempre, por natureza, vai ter pouca concorrência. E por isso que os Estados Unidos, em 2015, e o Brasil, em 2016, criaram umas leis para impedir que os provedores fizessem o que bem entendem com os dados. Né? Isso que agora caiu lá e tende a cair aqui. E o que a Eneida Alves de Souza está falando aqui é que essas novas medidas tendem a encarecer o serviço para o cidadão. Com certeza. E aí eu queria dar um exemplo, eu já falei disso com os meninos, mas o Burger King fez uma campanha para tentar explicar o que era a neutralidade da rede da forma mais simples possível, e o que eles fizeram foi filmar uma unidade específica do Burger King, em que todo mundo que ia tentar comprar um Whopper chegava lá e as pessoas falavam, olha, vai demorar 29 minutos para o seu Whopper chegar. E aí as pessoas ficavam, não, mas por quê? As pessoas ficaram revoltadíssimas. Não, porque agora acabou a neutralidade do Whopper, e aí você tem que escolher entre o Fast Track, o serviço médio e o serviço mais barato. E o serviço mais caro, que era o que vinha mais rápido, custava $26, que é muito absurdo para um sanduíche.
E o que eles falavam é que, bom, e eles deixavam lá, tipo, o hambúrguer esfriando, por que não? Porque agora as regras são essas. Sim. E o que acontece na neutralidade da rede? Pode ser não só que custe mais caro para você, mas que isso dá um poder tão grande para os provedores, porque voltando naquele caso de virar um funil para negócio, se você quer aparecer mais, o seu acordo com o provedor do outro lado do site tem que ser diferente. Você começa a criar muitas... Você começa a dar muito poder para o servidor. E até voltando naquela parte Netflix mesmo ali e tal, porque acho que pelo fato do Netflix usar uma quantidade de banda absurda. Voltando para isso, quer dizer, pô, num cenário realmente em que o provedor é concorrente do serviço, você começa a aparecer a possibilidade. Aí você fala, não, mas aí o provedor não vai ser idiota de fazer, isso, vai tirar um serviço que as pessoas gostam. Aí tipo, às vezes, se na hora do acordo a coisa não pegar, às vezes o provedor pode contar com a coisa de que não é tão fácil então o cara sair da net para Vivo. E vice-versa. Se a Vivo brigar ou com Netflix ou com whatever, ali não é tão simples também você sair. Vocês já trocaram de operadora? Já tentei, e é um rolo. Eu já troquei da telefônica antiga para net, de sair e voltar. É isso, todo mundo aqui sabe, é um parto, é terrível, você evita. Você evita ao máximo, porque é um problema. Ali tem aqueles horários malucos de atendimento, tipo, né? Então, eles têm uma vantagem ali e tal, que é a sua própria... Sua própria inércia, seu medo de mudar. E assim, com certeza as empresas são inteligentes o bastante para não se mostrar de forma antipática. Então, elas nunca diriam, olha, consumidor, agora você não pode mais acessar o site X. Não, você fala o contrário. Exatamente, seria feito de um jeito um pouco dissimulado. Não, você fala que o site Y, Z e H vão estar incrivelmente rápidos, e o que é ruim a gente esconde. Exato, ou não conta para sua franquia de internet. Por exemplo, tenho aqui esse site de vídeos que você pode acessar à vontade, e o YouTube, o Netflix, pode acessar também, mas vai gastar da sua cota. Se você pegar numa realidade ali tal em que cota de internet passar a ser um problema, né? Porque agora não é, porque o Brasil é um dos poucos países em que é liberado, né? Que você pode usar o quanto quiser, por incrível que pareça, porque até no contrato diz que no seu contrato diz que não. Isso é até bem legal a gente... Sim, eu acho que por isso que o melhor exemplo, o mais didático é o celular, porque no celular você está acostumado a lidar com celular você está acostumado que tem limite, que uma hora o bichinho acaba ali. Né? E assim, a banda larga residencial, as operadoras querem colocar limite. Talvez o pessoal que está assistindo, alguns lembrem, em 2017, o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, causou a maior polêmica quando ele disse que até o final do ano a banda larga ia ter limite de gigabytes por mês, né? Coisa que já estava nos contratos, mas que não era observada ali pelas operadoras. Ele disse que ia fazer isso, rolou a maior revolta geral e tal. E por conta disso, o Senado acabou aprovando uma lei que fala só disso e que diz que na banda larga fixa não pode ter limite, mas isso é coisa de um ano para cá. Sim, né? Não, e aquela coisa também, como isso daí afeta, como isso daí afeta tão diretamente até o próprio senador que vai votar ali, o cara também fala, como é que eu vou ver a minha pornografia toda agora? E aí, tipo... E também o dinheiro, né? Nos Estados Unidos, os deputados e senadores que votaram a favor do fim da... Não, desculpa, falei bobagem, pessoal. Eles não votaram para acabar com a neutralidade, tá? Quem acabou foi a FCC, que é um órgão do executivo, a Anatel, do governo americano. Mas o que eu queria dizer é, os senadores e deputados que atualmente estão no Congresso dos Estados Unidos, tanto do Partido Republicano quanto do Democrata, eles receberam ao todo mais de 100 milhões de dólares em doações de empresas de telecomunicações, doações de campanha. Então é lógico que esses caras têm um interesse
em seguir o que as operadoras querem fazer. Inclusive por isso que a medida não foi contestada no Congresso até agora, né? Mas uma coisa bem interessante que aconteceu ontem, vazou um documento do governo dos Estados Unidos dizendo que o governo Trump está pensando em fazer uma rede 5G estatal. Olha que bizarro. Sim. Que seria construída pelo governo americano com dinheiro de impostos, dinheiro público, botaria lá dezenas de bilhões de dólares para cobrir todo os Estados Unidos com 5G, para que o país não fique atrás da China na implantação disso. E aí depois eles alugariam essa rede para as operadoras. É como se no Brasil o governo montasse uma super rede de internet e depois alugasse para Vivo, para Claro. É meio bizarro, né? É o muro do Trump 2.0? É o web muro do Pois Trump? o web muro do Trump. Mas dá para entender pelo outro ponto de vista, né? Tal, quer dizer, de você realmente investimento. Você tem iniciativas de outros lugares ali, tal, realmente de colocar acesso ubíquo à rede. Não, Porque, a Inglaterra tem aquela... uma grande questão com isso, porque a Inglaterra é um dos lugares que tem um digital divide, que é uma desigualdade no acesso à internet, à infraestrutura mesmo, que é enorme. Nas áreas rurais não tem, e aí você tem super polos de conexão nos grandes centros. Só que é um país minúsculo comparado com os Estados Unidos. O tamanho dessa rede estatal que você... Qual é o plano? Você consegue ir alugando ela aos poucos? Qual que é a ideia dele? Porque me parece muito utópico. Tem um outro país grande também, que é o Brasil, né? Então, e aí o Brasil, se eu não me engano, ele foi até... Ou foi cogitado ou realmente fez alguma coisa que era do Facebook, né? Do Facebook de colocar balões... Sim. Ali, né, tal, balões que retransmitiriam um Wi-Fizão ali, né, tal. Mas a história toda da internet por satélite tem a ver com isso, com quão caro e difícil é fazer a infraestrutura tradicional. Só que satélite tem uma série de limitações. E além de não ser necessariamente barato, né? Sim. Tal, é caro. E engraçado, né? Lembra há um tempo quando teve aquele Iridium, querendo colocar umas dezenas de satélites ali para propiciar a telefonia no mundo inteiro. Você comprava um telefone Iridium, né? Um bagulho grande. Em qualquer lugar que você tivesse do planeta, ele daria sinal. E isso morreu por causa da evolução das redes. Exato. A Iridium, ela praticamente foi à falência. Porque ela não contou com uma inovação que era realmente as operadoras e as redes ali se interligarem e possibilitarem que agora, se você estiver na Antártida, você consegue um sinal ali da antena de transmissão, né, tal, da base científica de lá e consegue conversar com o Brasil desse jeito. O Thiago Horwath falou uma coisa legal que eu queria comentar com vocês. Ele falou, olha, as empresas deviam pagar a gente para usar a internet, de tanto que ele usou a palavra roubam os nossos dados, mas não é roubam porque você consentiu, mas de tanto que eles capturam os dados das pessoas. O que vocês acham? Meu projeto de pesquisa sobre isso, né? Mas tem algumas inovações, aliás, Thiago, vale a pena ir atrás de projetos desde celulares a aplicativos que prometem te pagar por usar seus dados. Colocar uma forma de quantificar. E eu acho que é, no mínimo, divertido saber como eles funcionam. Tá certo. Teve um caô todo, né, gigantesco, né, com aquele Chris Anderson, né, um jornalista americano, que era diretor de redação da Wired, né, até que agora ele montou uma fábrica de drone, né, então, para ver se fica bilionário e não só milionário, porque ele tem uns best-sellers ali e tal. Ele fez ali um livro que chamava Free, né, a economia de graça, e que no futuro nada vai custar nada, vai ser tudo de graça, porque você vai pegar um avião e aí tipo só de poder, aí você vai ficar vendo o comercial lá no avião e aí você não paga a passagem. É Black Mirror ali, com a diferença que nem trabalhar você precisa trabalhar. O médico vai operar seu coração. O médico opera seu coração, ele vai vendo o anúncio no óculos e vai te operando.
E só tem um problema ali, então, que tipo, você só faz anúncio para alguém comprar um produto Pois seu, é, né? com Então, dinheiro. tipo, ele esqueceu desse detalhe aí e tal, tipo, a coisa... E ajudando a responder aqui, eu acho que não, custa dinheiro você enterrar os cabos de fibra ótica ali e tal. Tudo isso custa dinheiro, tá? É uma grande sacanagem as empresas ficarem pegando seus dados ali e tal. Mas vamos falar do ponto de vista do provedor ali e tal. Custa muito, muito caro você pegar e ficar colocando cabo submarino, você ficar colocando ali e tal, tipo aquela estrutura toda. É natural que você cobre, que alguém cobre uma boa grana por isso tal, e sei lá vi, né? Tal. Não quer pagar, não paga também tal. Fica aí. Não, mas acho que só para responder para o Thiago, a conversa da questão dos dados, do mau uso de dados, do uso excessivo de dados, é uma outra conversa e quem sabe em breve a gente pode prometer uma discussão bem bacana sobre isso. E tem umas coisas que dá para você fazer que daí eles não pegam nada ou quase nada. E não muda a sua vida Inclusive, não piora a sua vida em nada. Nós temos dicas de como esconder seus dados na Super. Total. A Super está escondendo dados das pessoas agora. Tipo assim. Está ensinando as pessoas a esconderem os próprios. Mas e aí, como vocês acham? Isso aí já passou nos Estados Unidos, ao que tudo indica, vai passar no Brasil. Como é que vai ser a internet daqui a alguns anos, assim? Será que nós vamos pagar ainda mais caro e vai ter uns pacotes? Tipo, você só pode acessar os sites A, B e C? Na minha cabeça ali, tá tipo... Mesmo numa realidade em que você não tenha muita concorrência, você tendo um mínimo ali, tá? Nem que fazer uma concorrência entre duas, as coisas tendem a ficar um pouco mais racionais. É só minha opinião. Pode ficar irracional também. Mas eu acho que tenderia a ficar um pouco mais racional e aí você teria que pagar um pouco mais do que você paga hoje para ter um acesso irrestrito. Só que assim, mas você nunca vai saber o que realmente está irrestrito, porque tem uma lógica empresarial e tem leis que protegem segredo industrial. Então, tipo, você teria que ter uma série de leis ali para dizer que um provedor ele não vai poder ter segredo industrial, no sentido de falar, não, se ele teria que ser obrigado a informar que tais sites estão sendo segurados ou tais estão tendo vantagem. Quer dizer, você entra num labirinto jurídico ali e tal, que vai ser complicado nos Estados Unidos, vai ser complicado, e se tiver aqui no Brasil um dia, vai ser complicado também. E aqui tem uma coisa que todo mundo ficou meio assim com esse negócio aí, da neutralidade e tal, é bom lembrar o seguinte, as operadoras de banda larga fixa, elas já manipulam o tráfego de dados pelo famoso traffic shaping há anos e anos e anos, né? Quando eles veem, por exemplo, que BitTorrent está consumindo muita banda, eles vão lá, diminuem a velocidade e tal. Tudo isso é sabido empiricamente que acontece, mas sem um mandado judicial que você tenha acesso ao servidor dos caras para ver como que está configurado, você não consegue comprovar. E seja como for, não é alguma coisa ali tal que não é uma coisa que está afetando tanto. Então, por exemplo, tinha torrent, mas se o cara passa ali o dia inteiro assistindo Netflix, ele vai ser o maior consumidor de banda do prédio dele, da região dele. E claro que a operadora tem como controlar isso daí, mas o que a gente vê empiricamente é que esses controles não têm acontecido de forma ostensiva. E que prejudique muito as pessoas. Sim, mas que basicamente isso é um reflexo, porque é um reflexo de como a internet foi se moldando. Então, como essa parte, a gente estava discutindo isso, como essa parte de infraestrutura acabou ficando a cargo da operadora, que também monta a forma como ela quer comercializar aquilo. Acabou sendo uma consequência que agora a gente está discutindo, mas de uma coisa que foi se montando... Muito tempo. Aos poucos e há muito tempo. Eu acho que até fechando, acho que até resumindo um pouco, tem uma frase bem legal do sujeito lá que era CEO do Google, como é que ele chama mesmo? Fora os dois, do Eric Schmidt, que é tipo que a internet é basicamente a única invenção da humanidade que
que a humanidade não entende. Porque é um negócio que realmente... A internet ela é praticamente um cérebro, né? E que ocupa o planeta inteiro, e que os neurônios ali e tal, quase que cada dispositivo é um neurônio, né? Alimentado por um ser vivo ali e tal, que está colocando coisas... A internet continua sendo um experimento. Isso que é uma coisa interessante. A gente dá de barato, a gente dá de barato ali e tal, que a internet é uma coisa que praticamente da natureza hoje, né? Então, igual o oxigênio. Você tem oxigênio, você tem internet. A maioria das pessoas, creio eu, que a maioria das pessoas não faz a menor ideia de como funciona. É a infraestrutura. E nem tem como saber também. Demanda tempo aprender como a coisa funciona. E que é isso, a internet é um experimento ainda, e por ser um experimento e que vem dando muito certo, por estatística pura e simples, pode ter alguma coisa que dê muito errado. O quê? Uma inteligência artificial aparecer e comer o mundo? Não. Alguma lei completamente idiota, tipo essa da Anatel dos Estados Unidos, que provavelmente vai se replicar, que é acabar com a neutralidade da rede. A neutralidade da rede estava ajudando a internet a ser um experimento bem-sucedido. Você acaba com um dos pilares que estavam tornando essa porcaria um experimento bem-sucedido. Vai dar problema? Vai. Eu estava colocando, tem uma chance de dar menos problema? Tem também. Então, eu não gosto de visões apocalípticas, mas, por outro lado, os caras estão mexendo numa coisa que estava dando certo, estava dando o dinheirinho para todo mundo. Estão ganhando bem. Exato. Quer dizer, você tem um argumento liberal ali, e com o qual eu concordo, né? Tal, tipo, que aí você fala, não, o cara é o provedor de serviço, você foi lá, você cavou o cabo, você colocou o negócio ali, você cobra o quanto você quiser, o quantas pessoas tiverem, não quanto você quiser, o quantas pessoas estiverem dispostas a pagar. Aí você fala, mano, não quer ter internet? Não tenha. Pega você, teu cabo de fibra ótica, enfia em algum lugar ali e tal, tipo, e bota no teu celular ali. Vai tentar, não vai. Quer meu serviço? Paga. Beleza, eu acho que isso é justo. O mundo é assim e tem funcionado muito bem. Mas a internet, ela é diferente. A internet... Ela é colaborativa, a internet não é do cara que enfiou a fibra ótica. A internet é sua também, você faz seu programa de vídeo, você tá ali, é da Ana que apresenta esse programa aqui. É minha, para as 3 pessoas que leem as coisas que eu escrevo. Eu acho que é isso, quer dizer, é uma coisa completamente, é uma coisa colaborativa ali. Então, e se você começar a tratar como se tivesse realmente donos. E voltando, desculpa me alongar muito, mas então é isso. Então os provedores estão passando fome. Tá precisando mesmo. Estão tendo prejuízo, passando fome. Pessoal, eu acho que com esse resumo a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada por assistir o Essencial e no mês que vem a gente volta, sempre no último dia do mês, sempre com um tema complexo para discutir. Tchau, tchau.